Aos 55 anos, transformei com minhas próprias mãos uma mansão rica e acolhedora numa caverna de gelo. Não enlouqueci. E não sou bandido. Simplesmente cobrei uma dívida. Aconteceu naquela tarde em que voltei do trabalho um dia mais cedo. Abri a porta silenciosamente com minha chave, antecipando a alegria do reencontro. Mas a cena que se abriu para mim na sala de estar ainda está diante dos meus olhos. Meu genro, um sujeito corpulento, arrastava minha filha pelo chão segurando sua blusa rasgada. E meu compadre Sebastião, o homem para quem eu havia reformado metade da casa de graça, assistia tudo como se fosse um circo grátis, mastigando amendoins e sorrindo maliciosamente. Vai, ensina elas. Naquele segundo entendi. A surpresa viria, mas não a que eles esperavam. Eu levaria comigo aquilo sem o qual essa casa se tornaria morta. Esta é a história de como desmontuei a arrogância alheia junto com os canos. Olá, amigos! Me chamo André, tenho 55 anos e toda a minha vida consciente consertei o que os outros quebravam. Devolvi o calor a casas esfriadas e organizei a vida das pessoas. Mas, como descobri, consertar a própria vida com uma simples chave de fenda não é possível. Sou um homem comum, como milhões por aí, com calos nas palmas das mãos que nenhum sabão consegue tirar, e com um sonho simples de uma velhice tranquila ao lado da mulher amada. Mas o destino, às vezes, joga golpes tão duros que nenhuma conexão se encaixa. Agora, olhando para trás, entendo que todos os sinais de problema eram visíveis antes, mas somos assim. Preferimos fechar os olhos para o óbvio, desde que seja para preservar uma paz podre. Nunca pensei que o som de uma voz familiar pudesse doer mais do que um cano de aço estourando sob a pressão da água fervente. Sabem, na nossa profissão, na encanação, o mais assustador não é quando um cano arrebenta, mas quando a podridão se esconde lá dentro, sob o belo revestimento cerâmico, e você torce até o último momento para que o sistema aguente, mesmo sabendo racionalmente que a catástrofe é inevitável. A propósito, amigos, enquanto junto meus pensamentos para contar essa história difícil, escrevam nos comentários de onde estão me ouvindo. Para mim, como alguém que percorreu metade do interior do país em bicos, é sempre interessante saber onde vivem as nossas pessoas. O trem marcava o ritmo dos trilhos, contando os últimos quilômetros da minha ausência de 6 meses. E esse ritmo me acalmava melhor do que qualquer sonífero. Eu voltava para casa um dia antes do prazo prometido, para dar uma surpresa às minhas meninas. E essa pequena astúcia me aquecia por dentro mais do que qualquer cobertor de viagem. No bolso interno da jaqueta, perto do coração, estava o cartão bancário com o resultado das minhas noites sem dormir, do trabalho com os joelhos na lama e da vida em alojamentos improvisados. Lá estavam o dinheiro para uma nova fundação. 6 meses atrás, um incêndio terrível causado por uma fiação velha consumiu nossa casa de família em poucas horas, nos deixando a mim, a Graça e a nossa filha literalmente sobre as cinzas. Foi uma provação assustadora, quando você fica parado observando o fogo devorar 30 anos da sua vida, fotos, objetos, memórias, e você nada pode fazer. Ficamos sem nada e tivemos que nos humilhar diante dos compadres, dos pais do marido da nossa filha Carla. Meu compadre Sebastião é um homem peculiar, empresário local de médio porte que a vida inteira comprou e vendeu de tudo e contava cada centavo como se fosse o último do mundo. Ele nos abrigou em sua espaçosa casa de 2 andares. Mas Deus é testemunha, esse pão tinha gosto de fel. Desde os primeiros dias, Sebastião deixou claro quem era o Senhor e quem era o hóspede indesejado. Embora eu, tentando pagar pelo teto sobre nossas cabeças, trabalhasse na propriedade dele como um condenado. Durante esses 6 meses, nos intervalos entre as viagens de trabalho, refiz completamente o sistema de aquecimento,
Substituí toda a encanação por importada e instalei uma nova caldeira de duplo circuito, que custou como uma asa de avião. Fiz tudo com consciência, como se fosse para mim. Esperava que meu trabalho contasse e amolecesse seu coração duro. Mas Sebastião encarava tudo isso como obrigação, apenas gritando quando eu fazia uma pausa. Parasitas. O táxi, um carro velho com uma rachadura no para-brisa, deslizava suavemente pelos pneus pela estrada coberta de neve, me aproximando da cidade. O motorista, um rapaz jovem com olhos cansados, falava alguma coisa sobre o preço da gasolina, mas eu ouvia com meio ouvido, mergulhado nos meus pensamentos. Diante dos meus olhos estava o rosto de Graça, minha fiel e paciente Gracinha, que durante todos esses meses sozinha sustentara a posição contra o temperamento do compadre e suas eternas críticas. Ela é suave, sem conflitos, pronta para dar a última coisa que tem só para não haver briga. E eu sabia como era difícil para ela viver numa casa alheia como inquilina sem direitos. E ainda pensava em Carlinha, nossa filha, e meu coração se apertava com uma premonição ansiosa que eu afastava de mim. O marido dela, Eduardo, meu genro, trabalhava para o pai e dependia completamente do dinheiro dele, o que transformou o rapaz numa criatura sem vontade, porém agressiva. Eduardo gostava de beber, e quando bebia, tornava-se violento. E embora Carla nunca se queixasse diretamente, eu via pelos olhos dela cheios de lágrimas que nem tudo estava bem na sua jovem família. O carro virou numa rua conhecida e pedi ao motorista que parasse um pouco antes do portão, para não fazer barulho e não estragar a surpresa. Depois de pagar e dar uma gorjeta pelo rápido serviço, saí na fria noite de inverno, respirando fundo um ar que cheirava a fumaça de chaminés e neve fresca. Estava quieto, tão silenciosamente quieto como só acontece numa cidade pequena no inverno, quando o som dos passos se ouve de longe. Ajustei a pesada bolsa de ferramentas no ombro, meu fiel sustento, o conjunto de chaves alemãs e alicates de cravar que nunca confiava à bagagem e me dirigi ao alto muro de chapas metálicas. A casa dos compadres brilhava pelas janelas do primeiro andar, e essa luz amarela e quente prometia aconchego, um jantar gostoso e os abraços tão aguardados pelos quais eu aguentei os ventos do norte. Imaginei como entraria agora, como Graça levantaria as mãos surpresa, como Carlinha correria para mim, e até o sempre insatisfeito Sebastião talvez resmungasse algo amigável por delicadeza. O portãozinho não estava trancado e entrei no pátio, notando imediatamente que os caminhos não estavam limpos. Ao que parece, Eduardo estava com preguiça de novo, ou ocupado com algo mais importante. Passando pela janela da cozinha, parei por um segundo para ajustar o gorro e sacudir a neve do colarinho. E nesse momento, o quadro idílico na minha cabeça ganhou a primeira rachadura. De trás dos vidros duplos vinham não os sons de uma mesa posta ou da televisão, mas um ruído dilacerante e inumano, semelhante ao gemido de um cachorro espancado. Dentro de mim, tudo esfriou. E a antecipação alegre do reencontro foi instantaneamente substituída por um medo pegajoso e pesado que se instalou na minha garganta como um nó. Apressei o passo, subi as escadas tentando pisar silenciosamente e peguei a maçaneta metálica fria da porta de entrada. A porta cedeu facilmente e entrei no corredor escuro, onde cheirava a bebida, cebola frita e desgraça. As vozes tornaram-se mais claras, e agora eu distinguia claramente o grito bêbado e estridente de Eduardo e o choro baixo e suplicante da minha esposa. Você vai fazer o que eu disse!" gritava o genro, e na sua voz havia aquele prazer horrível de poder que só existe em pessoas covardes que sentiram impunidade.
Meu pai disse: "Vocês aqui não são ninguém, parasitas." Larguei a bolsa no chão, sem nem me preocupar que o barulho do ferro pudesse assustar alguém, e em 2 saltos percorri a distância até a sala. O que vi ficou para sempre gravado na retina dos meus olhos, como se tivesse sido marcado a ferro em brasa. No meio do quarto, junto à parede, encolhida numa bola, estava minha filha, Carla. Sua blusa estava rasgada no ombro, expondo a pele avermelhada, e pelo rosto escorria rímel misturado com lágrimas. Eduardo, meu genro, esse fedelho que eu havia tirado de enrascadas mais de uma vez, pairava sobre ela com a mão levantada para golpear. Seu rosto estava distorcido pela raiva bêbada, e a seus pés, agarrando-se às suas calças, rastejava minha graça, minha orgulhosa e bela graça, implorando humilhada. "Dudu, não, por favor, a gente arruma tudo, a gente faz tudo, só não mexe nela." Mas o mais assustador nem era isso. No vão da porta que dava para a cozinha estava o dono da casa, meu compadre Sebastião, tranquilamente, com um prazer sádico, mastigando amendoins e cuspindo as cascas direto no caro piso laminado. Ele assistia ao espancamento da própria nora como a um circo gratuito, e em seu rosto vagava um sorriso repugnante. Ao lado dele, com as mãos na boca e a cabeça encolhida nos ombros, estava sua esposa Conceição, apavorada até a morte, mas sem coragem de sequer pilar contra a vontade do marido. "Vai, filhão, dá uma lição nelas!" incentivava Sebastião, sem tirar as mãos dos bolsos do moletom surrado. "Que saibam o seu lugar, vagabundas, querendo ser rainhas." Nesse momento, o tempo parou para mim. Parei de sentir o cansaço da viagem, o peso dos anos vividos e a dor nas articulações. Todos os sons desapareceram. Ficou apenas o pulsar ensurdecedor do próprio sangue nas têmporas e um véu vermelho cobrindo minha visão. Diante de mim, não havia pessoas, nem parentes, nem família. Eram feras que farejaram um cheiro de sangue, e para detê-las era necessária uma força superior à própria crueldade delas. Respirei fundo, sentindo como no peito se acendia uma raiva fria e calculada, e avancei em direção a esse pesadelo, entendendo que a vida anterior havia acabado exatamente naquele segundo. Amigos, a situação que vi, infelizmente, acontece com mais frequência do que gostaríamos. Antes de eu contar o que fiz no segundo seguinte, compartilhem. Já se depararam alguma vez com esse tipo de tratamento por parte de familiares? O estrondo da bolsa de ferramentas caindo soou naquele silêncio tenso, como o disparo de uma pistola de largada, rasgando instantaneamente a teia viscosa de medo que envolvia minhas mulheres. Não me lembro de como percorri os últimos metros que me separavam daquele bêbado miserável. Mas meu corpo, temperado por anos de trabalho físico pesado, reagiu mais rápido do que a razão conseguiu se assustar com as consequências. Eduardo, meu genro, esse tirano doméstico, corajoso apenas com os mais fracos, nem tinha tempo de se virar para o som quando minha mão, dura e pesada como uma conexão de ferro fundido, pousou em seu ombro e o virou bruscamente para mim. Nos seus olhos turvos, encharcados de cachaça, por uma fração de segundo faiscou surpresa, que imediatamente foi substituída por terror animal, quando ele viu meu rosto. Sei que, quando estou com raiva, fico com uma aparência assustadora, mas naquele momento eu provavelmente parecia o próprio diabo. Não o golpeei no rosto, para não sujar as mãos, mas simplesmente coloquei todo o meu peso, toda a amargura e raiva acumuladas durante esses meses, num único empurrão curto e firme, com a palma aberta direto em seu peito franzino. Isso foi suficiente para Eduardo perder o equilíbrio, voar para trás, derrubar com as costas a estante de flores e cair com um baque surdo no canto do quarto, agitando as pernas, tentando se levantar. Na sala,
pairou um silêncio vibrante, quebrado apenas pela sua respiração ofegante e pelo soluço assustado de Carla, que ainda pressionava as mãos contra a blusa rasgada. Fiquei entre eles, protegendo minha filha e minha esposa, e senti como atrás de mim Graça se agarrava à minha jaqueta convulsivamente, buscando proteção. E esse toque me confirmou definitivamente que eu tinha feito tudo certo. Sebastião, meu compadre, que um segundo atrás se sentia dono da situação, ficou roxo. Seu rosto se encheu de manchas vermelhas e ele se lançou na minha direção, fechando os punhos, com a intenção aparente de me dar uma lição. Mas eu virei lentamente a cabeça e o olhei diretamente nos olhos, com um olhar pesado e imóvel de alguém que não tem mais nada a perder e que está disposto a ir até o fim, custe o que custar. Ele encontrou esse olhar como uma parede de concreto, e todo o seu ânimo combativo evaporou instantaneamente, substituído pela cautela comercial habitual e pela raiva. Porque pessoas como ele sentem perfeitamente a força e nunca partem para cima quando não têm certeza da vitória. "O que você está fazendo, André?" Ele sibilou, escupindo, mas mantendo uma distância segura atrás de sua esposa apavorada. "Você levantou a mão contra o homem da casa? Você perdeu todo o respeito, parasita." Fiquei em silêncio, recuperando fôlego, e simplesmente olhava para ele, deixando claro que qualquer palavra sua naquele momento passava reto, sem me atingir. Mas Sebastião, vendo que fisicamente não conseguia me vencer, decidiu atacar pelo ponto mais sensível, nossa situação sem saída. "Bom, acabou a minha paciência." Ele berrou, se inflamando sozinho, e começou a caminhar nervosamente pela sala, chutando as coisas espalhadas. "Ou você agora mesmo, nesse instante, coloca em cima da minha mesa todo o dinheiro que ganhou fora, como multa por dano moral e pagamento pelo ano de vocês vivendo de graça, ou saiam daqui, agora mesmo, que eu não quero saber mais de vocês. Nem o cheiro de vocês quero por aqui." Conceição, a esposa dele, levantou as mãos e tentou balbuciar algo, puxando pela manga. "Beto, para com isso. É noite. Para onde eles vão ir?" Mas ele a empurrou rudemente, de modo que a mulher mal se segurou de pé e gritou: "Cala a boca, idiota! Não é da sua conta! Que vão dormir na rua se não sabem dar valor!" Transferi o olhar para Graça, que me olhava com tal esperança e súplica que meu coração apertou. E depois olhei para Carla, em cujos olhos, além do medo, vi pela primeira vez uma fagulha de orgulho pelo pai. Naquele momento entendi uma coisa simples, mas terrível. Se agora nos dobrarmos, se eu der a ele o dinheiro e pedir desculpas por uma cama quente, deixaremos de ser pessoas. Nos transformaremos em escravos silenciosos, sobre os quais esse mandão vai limpar os pés até o fim da vida. O frio da rua mata o corpo, mas a humilhação mata a alma. E ressuscitá-la depois é muito mais difícil do que aquecer os dedos congelados. "Nós vamos embora", disse eu baixo, mas firmemente, e minha voz soou naquela sala mais alto do que qualquer grito, cortando todos os caminhos de volta. "Agora." Graça deu um ais, pressionando as palmas contra as bochechas, e em seus olhos faiscou pânico. "Andrezinho, para onde vamos? É noite, é inverno. Amanhã, talvez?" "Nenhum amanhã, Graça." Peguei-a pelos ombros e sacudi levemente, fazendo-a me olhar nos olhos e transmitindo-lhe minha confiança. "Vocês e Carla têm 20 minutos. Peguem os documentos, roupas quentes e o mais necessário. O resto buscamos depois. Agora o importante é sair desse antro." Vi como era difícil para ela tomar essa decisão, como era assustador sair para o desconhecido a partir de uma casa quente, mesmo que odiada. Mas ela, minha fiel companheira, assentiu com a cabeça
e, enxugando as lágrimas, correu para o quarto fazer as malas. Os compadres ficaram de boca aberta. Estavam absolutamente 100% certos de que eu ia rastejar de joelhos, ia implorar, ia enfiar o dinheiro na mão deles, só para ficar no calor. Afinal, realmente não tínhamos um canto nosso. Sebastião até parou de mastigar seus amendoins, sem acreditar que sua chantagem não funcionou, e em seu rosto a confusão lutava com o orgulho ferido. Enquanto as mulheres apressadamente juntavam as coisas, tirei o telefone, e meus dedos, normalmente ágeis e seguros, tremiam traiçoeiramente enquanto eu procurava na lista de contatos o número necessário. Pedro Fontes, meu antigo cliente, um homem abastado e íntegro, havia um mês, quando eu estava terminando de instalar a caldeira na casa dele, mencionou de passagem que procurava uma pessoa de confiança para tomar conta de sua casa de campo durante a viagem. Na época eu recusei, esperando reconstruir nossa residência logo. Mas agora era o único palco ao qual eu podia me agarrar para não congelar na rua. Os toques no telefone duravam uma eternidade. Cada um deles batia nos nervos como um martelo. E eu rezava para que ele não estivesse dormindo, para que atendesse, para que não tivesse mudado de ideia. Alô, André? Soou finalmente sua voz calma e confiante. E eu quase soltei um suspiro de alívio, sentindo como recuava o nó de gelo na barriga. Pedro, boa noite. Desculpe a ligação tarde da noite. Aqui é André, o encanador. Comecei tentando falar com calma, embora a voz quebrasse traiçoeiramente. Sua proposta de cuidar da casa, ela ainda está de pé? Tive uma força maior aqui. Preciso urgente de moradia para a família. Do outro lado da linha houve uma pausa, e nesses poucos segundos eu consegui viver uma vida inteira, cheia de desespero. Mas depois ele respondeu de forma simples e humana. Claro, André. A casa está vazia, o aquecimento está no mínimo. As chaves estão com a segurança do condomínio. Vou ligar para eles agora, avisar. Podem entrar hoje mesmo. Precisa de mais alguma coisa? Obrigado, Pedro. O Senhor nos salvou. Não esquecerei nunca, exalei, sentindo como subia à garganta um nó de gratidão por esse homem, no fundo, um estranho, que se mostrou mais próximo do que parentes de sangue. Estamos saindo já. Desliguei e olhei para Sebastião, que o tempo todo tinha prestado atenção à conversa, e vi como seu rosto se distorceu numa careta de decepção e raiva. Ele entendeu que seu poder sobre nós havia acabado. Meia hora depois, que passou como num sonho, já estávamos na porta, carregados de malas e sacolas, respirando o ar gelado da noite, que me parecia agora o mais doce do mundo, porque era o ar da liberdade. O táxi já iluminava com os faróis pelo portão, e nos apressamos para o carro, apoiando uns aos outros para não escorregar nos degraus cobertos de gelo, que Eduardo nunca se dignou a limpar. Sebastião saiu atrás de nós para a varanda de chinelos, sem sentir o frio de tanto furor, e gritou atrás de nós, rasgando a voz. Vai embora! Vocês vão se arrepender, vão voltar rastejando, e aí não deixo nem entrar. E as suas coisas que ficaram na casa, e suas ferramentas caras, vou confiscar tudo como pagamento de conta. Pode considerar que quitamos. Parei por um segundo na porta aberta do táxi ao ouvir sobre as ferramentas. Lá na bolsa ficou meu kit profissional, que me sustentava por anos e valia um bom dinheiro, sem falar nos materiais que investi na casa dele. Por dentro tudo em mim ferveu. Quis voltar e explicar para esse porco ganancioso o que era a propriedade alheia. Mas olhei para Carla tremendo, para a Graça pálida, e entendi que agora não era hora de briga. O principal era levar minhas meninas para um lugar seguro, aquecer, acalmar, e com o Sebastião e sua confiscação eu lidaria depois. E essa conversa seria curta e dura. Vamos, motorista.
disse, fechando a porta e nos cortando daquela casa maldita, dos gritos, da humilhação, deixando para trás um pedaço de vida que eu queria esquecer como um pesadelo. O carro partiu, e eu, abraçando minhas mulheres pelos ombros, sentia como gradualmente ia embora o tremor delas, como a respiração se normalizava, embora as lágrimas ainda brilhassem nas bochechas delas à luz dos postes que passavam. Seguíamos para o desconhecido, para uma casa alheia, sem um canto nosso, sem planos para o futuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia não um hóspede indesejado, mas o chefe da família, um homem que conseguiu tomar uma decisão. Porém, as palavras de Sebastião sobre a confiscação ficaram cravadas na cabeça, não me dando sossego. E quanto mais nos afastávamos, mais claramente eu entendia que não pretendia presentear com o fruto do meu trabalho, sem mais nem menos. Lembrei da caldeira nova que eu havia ajustado amorosamente uma semana atrás. Lembrei dos caros radiadores italianos, da distribuição de cobre, do grupo de bombas. Tudo isso foi comprado com o meu suado dinheiro. Todos os recibos estavam na minha pasta com documentos, que, graças a Deus, eu havia levado comigo. Esse idiota ganancioso pensava que eu ia engolir e perdoar a ele milhares de reais só porque ele nos expulsou. Não, Beto, pensei, olhando para as árvores negras que passavam pela janela. Você cometeu o maior erro da sua vida. Você confundiu minha paciência com fraqueza e minha integridade com estupidez. Amanhã, quando minhas meninas estiverem em segurança, eu voltarei e conversaremos na única língua que você entende, a linguagem da lei e dos documentos. E essa conversa não vai te agradar nem um pouco. Chegamos ao condomínio de Pedro Fontes quando os relógios já marcavam meia-noite. A segurança nos passou as chaves sem perguntas. A casa não era apenas grande, era enorme. Mas agora ela nos recebeu com um frio de cômodos desabitados, com aquela vazia solidão pontuda que nos cabia habitar. A manhã na casa alheia não começou com o rangido familiar do assoalho ou com o cheiro de panquecas recém-feitas, mas com um silêncio sufocante e incomum que zumbia nos ouvidos. Abri os olhos, encarando o alto e desconhecido teto branco, e por alguns segundos fiquei imóvel, tentando entender onde estava e por que, em vez da alegria do retorno, havia dentro de mim uma pedra fria e pesada. A memória, prestativa e implacável, imediatamente trouxe à tona os quadros da noite anterior. O rosto contorcido do genro, as lágrimas da filha, o sorriso arrogante do compadre e nossa fuga apressada e quase vergonhosa na madrugada. Mas, estranhamente, em vez do desespero ou do medo que deveriam me paralisar, senti como dentro de mim acordava uma fúria fria e calma. Aquele estado que toma o mestre antes de um acidente gravíssimo, quando as emoções se desligam, cedendo lugar ao cálculo puro e nu. Levantei-me da cama, tentando não acordar a esposa adormecida ao lado, e fui até a janela. Lá fora começava um amanhecer cinzento e sombrio, tão severo e implacável quanto o que eu estava prestes a fazer. Sabem, há uma espécie de pessoas que confunde bondade com fraqueza e integridade com estupidez. E meu compadre Sebastião pertencia exatamente a essa raça. Ele provavelmente está dormindo no calor agora, convicto de que venceu, que me humilhou, pisoteou e ainda lucrou com o meu patrimônio. Mas esqueceu uma lei importante da física, que funciona também na vida. A força de ação é igual à força de reação. Saí para a cozinha, disquei o número do meu parceiro Márcio, um homem de confiança, com quem passei por fogo e água nos canteiros de obra, e ao ouvir sua voz rouca de sono, disse apenas uma frase. Márcio, preciso de ajuda. Pega a caminhonete e uns 2 caras robustos.
Hoje temos uma desmontagem não muito comum. Márcio, Deus lhe dê saúde, não fez perguntas desnecessárias. Percebeu que o assunto era sério e simplesmente resmungou. Daqui a 1 hora chegamos. Tirei da bolsa de viagem a pasta com documentos, que guardava como a menina dos olhos, hábito desenvolvido após anos de trabalho com clientes, e passei pelos recibos, notas fiscais e termos de garantia. Caldeira a gás, boiler de aquecimento, conjunto de bombas, radiadores, até os tubos de cobre e conexões. Tudo isso havia sido comprado em meu nome, pago com meu cartão, e cada papel agora se transformava num projétil blindado contra a ganância do compadre. Não pretendia me vingar nem fazer justiça com as próprias mãos. Apenas pretendia recuperar o que era meu até o último parafuso, deixando-o com o que tinha antes da minha chegada. Canos enferrujados e consciência fria. Quando a caminhonete com os rapazes chegou ao portão do condomínio, eu já os aguardava, vestido com minha jaqueta de trabalho que cheirava a graxa e metal, cheiro que sempre me transmitia confiança. Apertamos as mãos em silêncio. Márcio, olhando para meu rosto de pedra, apenas assentiu com compreensão, vendo em meus olhos aquela determinação com que as pessoas vão para o último combate. A estrada até a casa dos compadres demorou não mais de 20 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade, durante a qual eu ensaiava mentalmente a conversa que se aproximava, cortando tudo o que era supérfluo, deixando apenas os fatos secos. Hoje o compadre tinha aniversário. Ele aguardava convidados ilustres, a elite local, perante quem pretendia se gabar não só da mesa, mas também daquela reforma europeia que eu havia feito com o suor do meu trabalho. Da chaminé saía fumaça densa. Minha caldeira funcionava corretamente, aquecendo essa casa de traição. E esse pensamento me cortava mais afiado do que uma faca. No pátio, limpando a neve, agitava-se Conceição. Mas ao ver como pelo portão chegava uma caminhonete e dela saíam 3 homens corpulentos encabeçados por mim, ela parou, apertando o cabo da pá contra o peito, e em seus olhos faiscou medo. Para a varanda, jogando nas costas um sobretudo no caminho, rolou o próprio Sebastião, corado, satisfeito, aparentemente já tendo tomado uma dose para animar o espírito. Mas ao me ver, ele parou bruscamente, e seu sorriso escorregou como argamassa velha. — O que você quer aqui? Ele gritou, tentando aparentar um ar ameaçador. Embora eu tivesse notado como os olhos dele corriam diante dos meus companheiros. Eu disse ontem, em bom português, não tem volta, e nem pense em aparecer para pegar suas coisas. As ferramentas eu confisquei pelo dano moral. Vá embora, antes que eu solte os cachorros. Eu, tranquilamente, sem prestar atenção ao grito dele, me aproximei do portãozinho. Abri-o com minha chave, que ele no calor do momento esqueceu de me tirar, e entrei no pátio, sentindo sob os pés a terra firme e compactada. Parando a um par de metros dele, tirei de dentro do casaco a pasta, dei umas palmadinhas nela e disse: silêncio. Mas de tal forma que Conceição ao fundo estremeceu. As ferramentas são ninharia, Beto, embora valham mais do que sua consciência. Vim não pedir, mas recuperar meu patrimônio conforme estes documentos. Sebastião bufou com desprezo, cruzando os braços no peito. Que patrimônio? Suas meias sujas? Pede e vá embora. Não, compadre. Sacudi a cabeça, olhando para ele como para uma criança irresponsável. Estou falando de recibos e garantias em meu nome. Caldeira a gás, conjunto de bombas, boiler de 200 litros, 10 radiadores de alumínio, grupo coletor, misturadores. Você nos expulsou. Ótimo. Esse é seu direito como dono da casa, e eu, como proprietário do equipamento, libero seu imóvel das minhas coisas. Por um momento o pátio ficou em silêncio,
quebrado apenas pelo latido distante de cães e pelo zumbido do motor de nossa caminhonete. Sebastião ficou de boca aberta, e eu via como em seu cérebro as engrenagens giravam rangendo, tentando compreender a dimensão da catástrofe. Ia chegando nele que eu não estava brincando, que não vim buscar uma mala de roupas, mas o que garantia o calor e o conforto de sua residência, do que ele tanto se orgulhava perante os vizinhos. Seu rosto começou a ficar vermelho vagarosamente. Ele avançou um passo, cuspindo saliva. Você o que está pensando? Você não tem direito. Tudo está embutido nas paredes. São benfeitorias indissociáveis. Vou chamar a polícia. Vou te processar por assalto. Chame, acenei, tirando o maço de cigarros e acendendo um, mostrando com toda a minha atitude que as ameaças dele não me afetavam. Quer que eu empreste o telefone ou você mesmo consegue? Pela lei, Beto, isso é meu bem móvel, temporariamente instalado para teste. Nenhum termo de entrega foi assinado. Você não me pagou por isso. Escritura de doação eu não lavrei. Então ligue, que venham. Terei prazer em lhes mostrar os documentos. Conceição, ao ouvir falar em polícia, correu para o marido, agarrando-o pela manga do sobretudo. Seu rosto estava branco como a neve sob os pés. Beto, não nos envergonhe na frente das pessoas. Dá a ele essas peças de ferro, que leve e vá em paz. Hoje à noite os convidados vêm, o aniversário. O que vão dizer se tiver polícia aqui? Ela entendia, com intuição feminina, que isso não terminaria bem, que não se podia provocar uma fera acuada. Mas Sebastião já tinha mordido a isca. A avareza lhe turvou a visão. Ele não podia permitir que um encanador qualquer lhe ditasse condições em seu próprio pátio. Larga isso, idiota! Ele empurrou a esposa rudemente, de modo que ela cambaleou e teria caído se não fosse um monte de neve. Vou prendê-lo, vou reduzi-lo a pó. A caldeira fica aqui, eu sou o dono aqui. Ele tirou o telefone com mãos trêmulas e começou a clicar na tela com dedos grossos, demonstrativamente, em voz alta, para que os vizinhos ouvissem, que já começaram a espiar por cima das cercas, atraídos pelo barulho. Alô, polícia? Dê o sinal. Preciso de uma viatura urgente na Rua dos Ipês, número 23. Aqui tem um assalto. Estão arrombando a casa em plena luz do dia. Cheguem logo, tem uma quadrilha inteira aqui. Fiquei parado, assistindo a esse espetáculo miserável, sentindo como por dentro tudo em mim se contraía de repugnância, mas, externamente, permanecia calmo como uma rocha. Márcio chegou perto de mim, apontou com a cabeça para o compadre com um olhar interrogador. Andrezão, vamos deixar para lá com a polícia? Ele deve ter pistolão. Sem medo, Márcio, respondi, sem tirar os olhos de Sebastião, que agora corria pelo pátio, olhando triunfante para nós. A verdade está do nosso lado, e as relações dele são podres como os canos que havia aqui antes. Esperamos. Naquele momento, olhando para a fumaça saindo da chaminé, de repente me lembrei de como havia montado essa chaminé um mês atrás no frio, equilibrando-me num telhado coberto de gelo. Me lembrei de como Sebastião ficava embaixo, fumando e gritando. Vai logo! O que é essa demora? Está frio! Eu pensava então que fazia aquilo pela família, pelos netos, e acabou que havia construído um monumento à minha própria ingenuidade. Essa fumaça, quente e aconchegante, agora me parecia uma zombaria, símbolo da minha cegueira. Hoje vou dispersar essa fumaça. Às vezes, para construir algo novo e honesto, é preciso demolir implacavelmente o antigo, mesmo que doa. A viatura com sirenes apareceu no fim da rua surpreendentemente rápido. Aparentemente estava por perto.
Sebastião, ao vê-la, se iluminou, endireitou os ombros e correu para o portão encontrar os salvadores, já antecipando como me colocariam as algemas. Ele não sabia, coitado, que com seus próprios braços estava apertando o laço no próprio pescoço, chamando os representantes da lei, pois tinha guardado no bolso um trunfo do qual ele, em sua avareza, havia completamente se esquecido. A porta da viatura bateu com aquele barulho seco e oficial que normalmente não promete nada de bom para o cidadão comum. E entraram no pátio 2 policiais. Um era bem jovem, corado, com as divisas de cabo, visivelmente aprendiz. Mas o segundo, robusto, com um olhar cansado e rugas profundas ao redor da boca, tinha a patente de tenente e parecia um homem que havia visto tudo nessa vida e que nada mais surpreenderia. A neve rangia sob suas pesadas botas, e esse som no silêncio gelado mostrou-se estranhamente alto, como se a própria natureza tivesse prendido fôlego, aguardando o desenlace. Sebastião, ao vê-los, se transformou instantaneamente. Do grosseiro arrogante, se tornou uma vítima infeliz. Abriu os braços e, quase derramando lágrimas, correu para os representantes da lei como para irmãos. «Senhores, finalmente!» ele berrou, apontando para mim como se eu fosse um reincidente perigoso. «Prendam eles! Vejam só o que está acontecendo! Em plena luz do dia invadiram, estão ameaçando, querem levar a caldeira, as baterias, a encanação da minha casa. Isso é assalto, artigo 157. Vi na televisão.» O tenente nem piscou diante desse grito. Apenas virou vagarosamente o olhar do rosto vermelho e suado de Sebastião para mim, depois para meus rapazes, que fumavam tranquilos perto da caminhonete, e em seus olhos se lia uma tristeza milenar diante da necessidade de resolver mais uma briga doméstica. Ele se aproximou lentamente de nós, ajeitou o cinto e perguntou com voz desprovida de qualquer emoção: «O que está acontecendo, cidadãos? Quem é o responsável? Por que estão perturbando a ordem pública?» Dei um passo à frente, jogando a guimba numa lixeira. O hábito de ordem não me abandonava nem em momentos assim. E tranquilamente, com dignidade, olhei o oficial nos olhos. «Nenhuma infração, senhor tenente. Me chamo André, sou técnico em aquecimento. Estes são meus colegas. Viemos recuperar meu bem pessoal.» «Que bem pessoal?» guinchiu Sebastião, pulando de impaciência. «Tudo está na minha casa, dentro das paredes. É meu. Ele está mentindo.» O policial suspirou cansativamente. Tirou a luva e pegou o bloco de notas, mostrando com toda a sua atitude como gostaria de estar em qualquer outro lugar menos ali. «Então, com calma, cidadão.» Ele se dirigiu a mim. «Com que base tenta desmontar equipamentos? Tem documentos comprovando a propriedade ou simplesmente decidiu que é seu?» Silenciosamente lhe estendi minha pasta. O tenente a abriu e começou a estudar atentamente o conteúdo, passando os dedos gelados pelas folhas. Recibos, notas fiscais com carimbos, termos de garantia com números de série preenchidos, extratos do meu cartão bancário. Lá estava toda a história da compra daquele maldito equipamento até o último parafuso. Passaram-se alguns minutos que pareceram para Sebastião uma eternidade. Ele mudava o peso de um pé para o outro, tentando espiar a pasta por cima do ombro do oficial, e nervosamente lambia os lábios. Finalmente o policial fechou a pasta e me a devolveu. «Documentação está em ordem, tudo adquirido em nome deste cidadão.» Ele assentiu na minha direção. «Mas ouça!» Ele se virou para Sebastião, que já abrira a boca para contestar. «Se esse equipamento já está montado e faz parte do sistema de aquecimento da casa, então a questão da propriedade se torna controversa.» Sebastião abriu um sorriso tão largo que mal cabia em seu rosto. «Exato, senhor doutor. Instalado, então é meu. Benfeitoria indissociável.»
Não exatamente, corrigiu o tenente. Isso é uma disputa civil. A polícia não cuida desse tipo de coisa. O senhor, ele me olhou de novo, não pode simplesmente entrar e remover tudo se o proprietário é contra. Precisa entrar na justiça, contratar advogado, fazer perícia. Enquanto isso, sou obrigado a pedir que deixe o local, para não provocar conflito. Sebastião triunfava. Ele se empertigou, sentindo a força da lei às suas costas. E seu olhar se encheu de tal superioridade venenosa que me deu vontade de cuspir. Ouviu? Ele sibilou para mim. Vai para a justiça. Vai ficar se arrastando anos, e a caldeira vai continuar me aquecendo. E agora sai do meu pátio, antes que eu escreva uma queixa por invasão. Nesse momento, senti como dentro de mim se acionou um interruptor invisível. A justiça em que eu acreditei a vida toda estava agora falhando, emperrando nas formalidades burocráticas. E eu entendia que se fosse embora agora, perderia para sempre. Mas eu estava preparado para essa virada. Sabia que Sebastião era ganancioso, e a ganância sempre faz economizar em segurança. Um momento, oficial, disse eu alto e claro, sobrepondo o murmúrio satisfeito do compadre. Sou um cidadão cumpridor da lei e não pretendo fazer justiça com as próprias mãos, mas quero fazer uma declaração verbal, oficial, sobre um crime em andamento e sobre uma ameaça à segurança pública. Peço que seja registrado. O tenente, que já estava prestes a ir para o carro, parou e me olhou com interesse. O sorriso de Sebastião vacilou e escorregou. Que crime? O policial se alertou. Eu, como técnico certificado com habilitação para serviços em instalações de gás, número 27/15, declaro oficialmente que nesta propriedade foi realizado um ramal clandestino de gás e uma instalação autônoma de equipamento consumidor de gás sem projeto de engenharia e sem laudo de vistoria. O pátio mergulhou num silêncio de morte. Até os cachorros, ao que parecia, pararam de latir, sentindo a tensão. Sebastião empalideceu a ponto de parecer um lençol. Seus olhos se arregalaram e ele começou a engolir ar como um peixe jogado na areia. O que você está falando? Ele piou, perdendo a voz de susto. Foi você quem instalou. Correto, eu instalei. Respondi friamente, olhando direto entre seus olhos. Montei o sistema para testes e verificação de estanqueidade. Mas você, Sebastião, se recusou a fazer e pagar o projeto oficial na distribuidora de gás, porque isso era, citando suas palavras, caro e demorado. Você disse que resolveria depois, o que significa que, atualmente, o uso desta caldeira é ilegal e representa uma ameaça direta de explosão de gás doméstico, que pode não só destruir sua casa, como metade da rua. Virei-me para o tenente, cujo rosto havia mudado de entediado para muito sério. Brincadeiras com gás em nossa região, depois de alguns acidentes trágicos, acabaram. Senhor tenente, conforme as normas, ao constatar uma ligação irregular, o senhor é obrigado a chamar imediatamente a companhia de gás para cortar o fornecimento e lavrar o auto de infração. E eu, como proprietário do equipamento, para não responder criminalmente por uma possível tragédia, sou obrigado a desmontar imediatamente minha caldeira, pois ela não foi regularizada devidamente. Era o cheque-mate. Cheque-mate em 3 lances. Sebastião entendeu que caíra numa armadilha que ele mesmo havia montado com sua mesquinharia. A multa por ligação irregular estava na casa dos dezenas de milhares, mas a cobrança retroativa de consumo por norma durante 6 meses. Era uma catástrofe financeira. Mas o mais assustador era o corte de gás na véspera do inverno. E o que era mais vergonhoso, bem antes da chegada dos convidados. Onde está o projeto, proprietário? A voz do tenente ficou dura como aço. Onde está o laudo de vistoria?
Mostre o contrato de manutenção. Sebastião ficou calado. Seus lábios tremiam. Ele transferia o olhar de mim para o policial, e em seus olhos eu via o desmoronamento de todo o seu mundinho. Não tem. Ele finalmente soltou, curvando-se. Estamos em processo de regularização. Em processo, então. O tenente balançou a cabeça e tirou o rádio. Logo, uso irregular. Central, preciso do plantão da Companhia de Gás na Rua dos Ipês, número 23. Possível vazamento, ligação clandestina. E o senhor, ele acenou para mim, já que é o dono do equipamento e afirma que está instalado de forma irregular, desmonte-o. Autorizo. Para evitar, digamos, consequências. Sebastião se lançou na minha direção, fechando os punhos numa raiva impotente, mas o tenente pôs a mão no coldre. Gesto breve, mas muito expressivo. Nem pense nisso, cidadão. Ou vai para a delegacia por resistência, e lá a conversa é outra. Fique parado e espere os técnicos do gás. Assenti para Márcio, e meus rapazes, pegando as caixas de ferramentas, se dirigiram para casa. Caminhamos, passando pelo Sebastião paralisado e destruído. Pela Conceição, que chorava com o rosto coberto pelas mãos, compreendendo toda a extensão da vergonha. Passando pelas janelas por trás das quais estava posta a mesa do banquete. Eu ia demolir o que havia construído com minhas próprias mãos. Ia arrancar o coração desta casa, porque uma casa sem calor é apenas uma caixa de tijolos. E embora eu agisse segundo a lei e a consciência, em algum lugar lá no fundo me beliscava o remorso. Mas me lembrei das lágrimas de Carla e do medo nos olhos de Graça. E minha mão, segurando a chave inglesa, tornou-se firme. Ter piedade do carrasco é trair a vítima, foi o que me disse. Entramos na casa de caldeira, onde a caldeira zumbia suavemente com a chama azul, dando calor a pessoas que não mereciam. E então, Andrezão, vamos começar? Márcio perguntou baixinho. O silêncio que desceu na casa de caldeira depois que fechei a válvula e o zumbido suave do queimador a gás se calou, me pareceu mais pesado e assustador do que qualquer grito humano. Era o som de uma casa morrendo. O som com que o espírito abandona uma habitação, deixando para trás apenas paredes de tijolos esfriando e metal morto. Trabalhamos com os rapazes em sintonia e em silêncio, como cirurgiões numa operação difícil. Só que nossa tarefa era o oposto, não salvar, mas remover os órgãos vitais do organismo desse edifício. Sabe, há algo profundamente antinatural em um mestre demolir seu próprio trabalho, no qual foi investida não só a força das mãos, mas um pedaço do coração. Tiramos a caldeira de parede, embalamos cuidadosamente na caixa, depois desmontamos os grupos de bomba e vasos de expansão, deixando nas paredes apenas os buracos desolados dos buchas e manchas escuras de fuligem. Por trás da porta da casa de caldeira, ouviam-se vozes abafadas, passos e alguma agitação. Aparentemente, os moradores em pânico tentavam compreender o que estava acontecendo, mas entrar enquanto estávamos lá, ninguém ousava. Em 1 hora, quando terminamos com a casa de caldeira, nos movemos para a parte habitável da casa, para tirar os radiadores e a cara encanação do banheiro, da qual Sebastião tanto gostava de se gabar perante os vizinhos. E aqui, no corredor do 2º andar, nos esperava um obstáculo na forma do meu genro Eduardo, que aparentemente havia decidido que era hora de mostrar o que valia, enquanto a polícia lá embaixo lavrava os autos com seu pai. Eduardo estava na porta do banheiro, de braços abertos bloqueando a passagem. Seu rosto estava vermelho de excitação, e da ressaca de ontem ainda dava para acender fósforo. "Não deixo passar", ele guinchiu, tentando dar firmeza à voz. Mas eu ouvia nela apenas as notas histéricas do medo. "Essa é minha casa, moro aqui. Vocês não têm direito de invadir meu espaço pessoal. Vou gritar agora."
Parei, pus a caixa pesada de ferramentas no chão e olhei para ele com uma tranquilidade repleta de repulsa, notando como tremiam seus joelhos sob o moletão de casa. Esse homem, que ainda ontem espancava corajosamente uma mulher indefesa, agora tentava jogar de herói diante de 3 homens encorpados, e isso era lamentável e ridículo. Já estava prestes a afastá-lo de lado com o ombro, quando de repente avançou meu parceiro Márcio, um homem montanha, calmo como um tanque e confiável como um radiador de ferro fundido. Márcio, silenciosamente, foi em direção a Eduardo de perto, de modo que ele precisou erguer a cabeça para olhar nos olhos de Márcio, e pousou sua mão larga e pesada no ombro dele. Sem muita força, mas com peso, como se põe a mão na cernelha de um cavalo inquieto. Não te bastou de ontem, garoto? Márcio perguntou baixo, quase com carinho. Mas, por esse tom, até eu mesmo teria arrepios na espinha se não conhecesse o Márcio há 20 anos. Quer que a gente desça agora e lembre ao senhor tenente como você ontem batia a cabeça da sua esposa na parede? O boletim ainda não foi feito. Carla teve pena. Mas isso pode mudar num minuto. Acredite em mim, na cela vai ser muito mais frio do que nessa casa sem aquecimento. Eduardo murchou instantaneamente, como uma bola furada. Toda a coragem guerreira saiu dele de uma vez, deixando apenas o medo animal viscoso diante da responsabilidade real. Ele olhou assustado na direção da escada, onde se viam as silhuetas dos policiais. Depois, transferiu o olhar para o rosto impassível de Márcio e, entendendo que ninguém estava brincando com ele, baixou os olhos. Não é nada, ele murmurou, tirando as mãos do batente e encolhendo para a parede, para nos deixar passar. Só perguntei. Passamos por ele como por um lugar vazio, sem sequer o honrar com um olhar, e entramos no banheiro, que brilhava de cromados e revestimento branco como neve. A desmontagem dos misturadores e do conjunto de chuveiro levou não mais de 20 minutos. As mãos lembravam cada movimento, pois eu havia instalado tudo com carinho, escolhendo os melhores vedantes e a fixação mais confiável. Quando levávamos o equipamento para fora, passando por Eduardo, ele ainda ficava à parede, olhando para o chão, partido, humilhado pela própria covardia, entendendo que havia perdido não apenas o conforto, mas os últimos traços de respeito aos olhos de todos ao redor. Ao meio-dia, a casa havia se transformado numa caverna de gelo, com tocos de cano saindo das paredes, dos quais pingava água enferrujada, deixando no chão poças escuras. Os compadres corriam ao nosso redor, mas não podiam fazer nada. A polícia monitorava a ordem e a companhia de gás, chegada pelo chamado do tenente, já selava diligentemente o encanamento na rua, cortando a Sebastião os últimos caminhos de fuga. Quando a caminhonete estava completamente carregada e havia afundado sob o peso do metal, saí para a varanda, enxugando as mãos com um pano de óleo e respirei o ar gelado, que agora me parecia limpo e fresco. Sebastião estava sentado nos degraus, curvado, destruído, com um casaco jogado nos ombros, e olhava para um ponto fixo, aparentemente somando mentalmente os prejuízos que cresciam a cada minuto. Ao lado dele estava Conceição, chorando baixinho num lenço. Senti uma pena humana dessa mulher, tornada refém da tirania do marido, mas entendi que a pena agora não a ajudaria a encontrar a voz. Fui até o compadre, e ele ergueu o olhar para mim, cheio de ódio e impotência. O olhar de um homem a quem tiraram o chão sob os pés, roubando o mais caro, seu bem-estar material. Então, compadre, disse eu calmamente, observando a agitação dos técnicos do gás perto da cerca. A polícia te salvou. A lei com a qual tanto quis me assustar funcionou. Só que não na direção que você calculava. Agora aguardo uma multa enorme pela ligação ilegal,
e se prepare para que a religação do gás demore meses de peregrinação de repartição em repartição. Sebastião resmungou algo em resposta, mas não dava para entender as palavras. O engasgo com a raiva misturada ao desespero. Afinal, entendia que com as próprias mãos havia se metido nessa armadilha. E para os convidados que chegam em poucas horas, continuei, dando-lhe o argumento final. Diz que é uma surpresa do anfitrião. Festa com velas e de casaco. Pelo menos economizou no projeto. Beto, parabéns pelo aniversário. Virei-me e fui para o carro, sem olhar para trás. Sentindo nas costas seu olhar fulminante, mas esse olhar já não tinha nenhum poder sobre mim. Sentei na cabine com Márcio, fechei a porta, cortando de mim essa casa maldita, e disse brevemente: vamos. O motor rugiu e partimos, deixando para trás as ruínas das ambições alheias e restaurando, ainda que por um preço tão duro, nossa honra ultrajada. À noite, como depois me contaram conhecidos em comum, à casa dos compadres começaram a chegar carros importados caros. Pessoas respeitadas da cidade, a administração, empresários locais, convidados para o pomposo aniversário. Mas a festa estava irremediavelmente arruinada. Na casa reinava um frio de cão, saía fumaça pela boca. Não havia água quente para lavar as mãos e o banheiro não funcionava, pois tínhamos removido o conjunto de bomba. Os convidados, sentados meia hora de casaco à mesa farta, começaram a se entreolhar, sussurrando sobre a vergonha do anfitrião que havia deixado a casa naquelas condições, e em breve foram embora invocando assuntos urgentes. Para Sebastião, que viveu a vida inteira para aparecer, esse foi um golpe mais terrível do que qualquer perda financeira. Foi a perda do rosto, uma humilhação pública que, numa cidade pequena, se lembra por décadas. Já nós, naquela noite, sentávamos na calorosa e espaçosa cozinha da casa de Pedro Fontes, tomávamos chá com geleia de amora. E pela primeira vez em muito tempo, eu via como os ombros de minha esposa relaxavam. Carla ficou quieta, pensativa, olhando para a xícara, mas em seus olhos já não havia aquela expressão acuada que me torturava nos últimos anos. Pai, disse ela de repente, levantando para mim um olhar claro e firme, no qual eu reconheci meus próprios traços. Hoje mesmo entrei com o pedido de divórcio. Nunca mais, ouviu? Nunca mais vou me deixar humilhar. Cobri sua mão com a minha áspera e calejada e apertei, transmitindo-lhe meu apoio e amor, sentindo como no peito se espalhava um calor que não se compra por dinheiro nenhum. Eu sei, filha, respondi, e minha voz tremeu de orgulho por ela. Perdemos a vida antiga, a casa destruída pelo fogo, a rotina habitual, mas conservamos o principal. Nos conservamos e nossa dignidade. E as paredes? As paredes vamos construir novas, mais sólidas do que as anteriores. Parecia que a justiça havia triunfado. O mal foi punido, a família salva, estamos no calor. Mas a vida é coisa complexa e raramente coloca um ponto final onde gostaríamos. 2 dias depois, quando eu já começava a planejar a restauração de nossa fundação, recebi no telefone uma ligação de um número desconhecido. Levantei o fone, esperando ouvir mais um pedido de reparo, mas ouvi uma voz oficial e séria que me deixou em alerta. André Ribeiro? Aqui é o delegado da Polícia Civil. Contra o senhor foi registrada uma queixa do cidadão Eduardo K. por lesão corporal e ameaça de morte. O senhor precisa comparecer para prestar depoimento. Abaixei o telefone, olhando pela janela para a neve caindo, e entendi que a guerra ainda não havia terminado. O inimigo, tendo recuado cedo, decidiu atacar pelas costas, usando a tática mais covarde, a calúnia. A viagem à delegacia, para onde fui convocado por intimação, me lembrava aqueles sonhos cinzentos e sombrios que às vezes se tem na febre.
Você caminha por uma rua conhecida, os pés afundam num pântano invisível e o ar fica espesso e pesado. Na rua ventava uma nevasca cortante, entupindo a neve nos limpadores do táxi velho. E esse monótono rangido de borracha no vidro afetava os nervos mais do que a conversa que se aproximava com o delegado. Eu estava no banco traseiro, apertando no bolso da jaqueta um pequeno pendrive preto, e pensava em até onde pode chegar uma pessoa movida pela raiva impotente e pelo desejo de se vingar a qualquer preço. Meu genro, Eduardo, esse herói das batalhas domésticas, não encontrando em si a coragem de reconhecer a derrota numa conversa honesta de homem para homem, decidiu usar a lei como uma clava para me bater pelas costas. Pessoas de uniforme passavam com rostos preocupados. Alguém discutia alto em gabinetes, em algum lugar chorava uma criança, e toda essa atmosfera pesava nos ombros como uma laje de concreto. Encontrei o gabinete necessário, respirei fundo, me preparando para uma atitude calma e profissional, e bati na porta surrada com a placa. Delegado de Polícia, Ferreira, WP. Atrás de uma mesa coberta de montes de pastas, sentava um homem jovem, mas já começando a ficar careca, de óculos, que parecia não ter dormido 3 dias. Ele levantou para mim os olhos avermelhados, indicou com um gesto para a cadeira e, sem perder tempo com cumprimentos, abriu o processo que estava diante dele. Cidadão Ribeiro, André Paulo. Ele confirmou com uma voz seca e sem brilho, na qual não havia nem ameaça nem simpatia, apenas cansaço. Contra o senhor foi registrada uma queixa. Diz lá que 2 dias atrás, durante a desmontagem de equipamentos na casa do pai dele, o senhor lhe causou lesão corporal grave e também o ameaçou de morte, brandindo, cito, uma pesada chave inglesa. Também afirma que seus funcionários, o cidadão Márcio S. e outros indivíduos não identificados, o retinham pela força, enquanto o senhor assaltava a casa. Ouvia esse absurdo e, acreditem, não me dava vontade de me indignar, mas de rir na cara da história do absurdo do que ouvia. Tão claramente aquilo estava sendo forjado. Eduardo, em sua fantasia, havia transformado nossa visita calma e legal num filme de ação dos anos 90, onde ele fazia o papel de vítima inocente de um assalto à mão armada. Isso é mentira do começo ao fim, senhor delegado, respondi calmamente, olhando-o diretamente nos olhos. Nenhuma violência houve. Ele de fato tentou bloquear nossa passagem, mas ninguém o tocou. E quanto às ameaças? Ele juntou um atestado de lesão com a queixa? O delegado tossiu, revirando os papéis. Juntou. Hematoma no antebraço e arranhão na testa. Afirma que o senhor o empurrou contra a parede. Sacudi a cabeça, lembrando de como Eduardo se encolhia no canto, com medo até de levantar os olhos para Márcio. Esses ferimentos, se forem recentes mesmo, ele podia ter sofrido em qualquer lugar, por exemplo, ao cair bêbado, observei. Mas tenho algo melhor do que palavras. Tirei do bolso aquele pendrive e o pus na mesa diante do delegado. Sabe, trabalho com pessoas há 30 anos e nesses anos aprendi uma regra de ouro. Quando vai a um cliente problemático, ainda mais parente que prometeu te prender, é preciso se proteger. Nesse arquivo, tem o vídeo de uma câmera corporal que estava no peito do meu parceiro Márcio. Ligamos assim que entramos na propriedade e desligamos apenas no carro. Está gravada cada palavra, cada movimento, e é perfeitamente visível como se comportou o suposto prejudicado e quem de fato ameaçou quem. O delegado olhou com interesse para o pendrive, depois para mim, e em seus olhos pela primeira vez surgiu respeito. Aparentemente não era comum que suspeitos trouxessem eles mesmos provas de sua inocência. Ele silenciosamente inseriu o dispositivo no computador. O gabinete se encheu com os sons daquele dia, rangido de neve, eco oco da casa vazia,
Nossa conversa calma e os gritos estridentes e histéricos de Eduardo. Na tela, era claramente visível como o genro, cambaleando, nos bloqueava o caminho, como ele nos insultava e como Márcio, sem usar nenhuma força, simplesmente ficava como uma rocha diante dele. Era visível que em minhas mãos não havia nenhuma chave, que eu nem chegava perto de Eduardo, mas passava tranquilamente com a caixa de ferramentas. O silêncio que pairou no gabinete depois do final da gravação era completamente diferente. Era o silêncio da clareza. O delegado recostou-se na cadeira, tirou os óculos e esfregou o nariz. E eu vi como de seu rosto saía a máscara da indiferença oficial, cedendo lugar à repugnância humana diante da covardia. Pois é, ele prolongou, fechando a pasta com o processo. Empurrou para mim uma folha em branco e uma caneta. Escreva o depoimento. Juntar a gravação aos materiais da investigação. Processo criminal não vamos abrir, por ausência de crime. Já em relação ao cidadão E, vamos realizar uma verificação pelo artigo 340. Denúncia falsa. Lá, é claro, dificilmente chegará a uma sentença real, mas os nervos dele vamos apertar bem. E a multa vai ser tal que vai parar de beber por um bom tempo. Vai escrever uma contra-representação? Segurei a caneta sobre o papel e pensei. Diante de mim estava uma escolha. Acabar com quem já está no chão, destruir Eduardo definitivamente, transformar sua vida num inferno de disputas judiciais ou parar. Lembrei-me de Carla, que agora começava uma nova vida. Lembrei-me de Graça, que pedia apenas paz. Precisamos dessa sujeira? Precisamos desses infinitos depoimentos, tribunais, encontros com essas pessoas que já se puniram sozinhas? Não, disse eu com firmeza, pondo a caneta de lado depois de escrever o depoimento. Não vou. Deus que o julgue, senhor delegado. O que preciso é que deixem minha família em paz para sempre. Se o senhor negar a abertura de processo contra mim e esclarecer para ele as consequências de uma denúncia falsa, isso será suficiente. Quero esquecê-los como um pesadelo. O delegado me olhou com espanto não disfarçado. Aparentemente, em sua prática, a clemência era ainda mais rara do que previdência. Seu direito, ele assentiu, devolvendo-me o documento de identidade. O senhor é de uma paciência rara, André Paulo. Outro no seu lugar os teria arruinado. Pode ir, está livre. E com esse seu prejudicado, vou ter uma conversa preventiva. Acho que a vontade de fazer queixas vai passar para sempre. Saí do prédio da delegacia quando lá fora já se adensavam os primeiros crepúsculos do inverno. A nevasca havia acalmado e o ar estava transparente e sonoro. O telefone no bolso vibrava. Ligava a Graça. Sorri, imaginando seu rosto preocupado, e atendi. Está tudo bem, querida. Acabou. Estou indo para casa. Agora essa palavra soava de um jeito novo. Mesmo sendo a casa temporária de Pedro Fontes, lá me aguardavam pessoas amadas. Lá havia calor, que criávamos nós mesmos com nossas relações, e não com caldeiras a gás. Quando entrei na casa, me recebeu o cheiro de bolo recém-feito. Graça fazia bolos pela primeira vez em 6 meses. Carla, ao me ver, pulou no meu pescoço e senti como ela tremia. Pai, e aí? Ela perguntou, olhando nos meus olhos. Está tudo bem, filha? Beijei-a na cabeça. Ninguém vai mais nos tocar. O processo foi encerrado. Sentamos para jantar. E à mesa não havia pesado silêncio. Falávamos sobre a fundação, sobre que flores Graça plantaria na primavera, sobre o fato de Pedro Fontes ter me proposto uma boa obra para o verão. Fazíamos planos, e nesses planos não havia lugar nem para Sebastião, nem para Eduardo, nem para a raiva. Eles ficaram lá, no passado, na casa fria, com o gás cortado,
a sós com sua ganância e mesquinharia. E nós seguíamos em frente. Mas ainda havia uma coisa importante a fazer. Eu entendia que essa história, por mais pessoal que fosse, devia servir de lição não só para nós. Passaram-se 6 meses, e a neve, que parecia eterna naquela assustadora noite de nossa fuga, havia derretido há muito, cedendo lugar ao primeiro verde tímido. Sabem, o tempo é um mestre incrível. Ele não simplesmente cura feridas, como costumam dizer nos belos livros, mas antes nos pole, removendo tudo o que é supérfluo e superficial, deixando apenas o núcleo sólido do caráter. Nós, com Graça e Carla, passamos o inverno na casa de Pedro Fontes, pagando honestamente a hospitalidade dele. Eu cuidava da casa de um jeito que funcionava como um relógio suíço, e minhas meninas trouxeram tal aconchego que o dono, chegando nos fins de semana, a cada vez balançava a cabeça e dizia que não reconhecia seu apartamento de solteiro. Mas por mais bem que se esteja na casa dos outros, a alma ansiava pelo próprio, pela terra natal que nos aguardava, negra de cinzas, mas pronta para receber nova vida. Com os primeiros raios de sol primaveril começamos a construção. E era completamente diferente de antes, quando nós, jovens e tolos, corríamos atrás de metros quadrados e andares para não ficarmos atrás dos outros. Agora construíamos diferente, menor, mais modestamente, mas mais solidamente, colocando em cada tijolo não ambição, mas amor e paz, que tínhamos conquistado passando pelo inferno da humilhação. Eu ficava na borda da fundação recém-vazada, respirando o cheiro de concreto fresco, cheiro que para qualquer construtor é mais doce do que perfume francês. E olhava como Carlinha, minha filha, num macacão sujo de tinta, rindo, ajudava a mãe a demarcar os futuros canteiros. Ela havia florescido, se livrado do peso dos anos de opressão, endireitou as costas, e em sua risada eu ouvia a música da liberdade, pela qual valia a pena ter vivido aquela noite fria, as ameaças e as verificações da delegacia. Sobre os compadres tentava não pensar, tendo-os riscado da memória como um erro irritante nos cálculos. Mas numa cidade pequena, como se sabe, ninguém cala. E as notícias nos chegavam, quiséssemos ou não. Diziam que Sebastião, tendo pago uma enorme multa pela ligação ilegal e vivido a vergonhosa festa de aniversário no frio, tinha murchado muito. Seu ímpeto comercial foi substituído por uma desconfiança sombria. Havia brigado com todos os vizinhos, vendo inimigos em todos. O gás foi religado, é claro, mas de nervos e dinheiro custou tanto que a alegria do calor estava irremediavelmente envenenada pelo fel das mútuas recriminações. E Eduardo, ficando sem uma vítima silenciosa sobre quem pudesse descarregar a raiva, começou a beber ainda mais pesado do que antes. E pelos boatos, Conceição agora escondia dele as facas de cozinha, colhendo os frutos de seu silêncio criminoso e indiferença. Mas, honestamente, isso não me dizia nada. E eu não sentia nem perverso prazer, nem triunfo quando ouvia essas notícias, porque uma pessoa feliz não olha para trás para cuspir atrás do agressor. Eles foram punidos não pela minha mão, não pela polícia e nem mesmo pela companhia de gás. Foram punidos pela própria vida, que os encerrou nas jaulas de sua própria maldade e mesquinharia, das quais não há saída enquanto não se reconhece o próprio erro. E nós escolhemos outro caminho, o caminho da construção, onde cada dia traz uma pequena vitória. Aqui levantamos o primeiro curso de tijolos. Ali floresceu a cerejeira plantada por Graça. Ali, Carlinha vendeu seu primeiro quadro pela internet. Certa tarde, quando estávamos sentados na varanda da moradia temporária, olhando para o pôr do sol, Graça pôs a cabeça no meu ombro e disse baixinho as palavras que vou lembrar até o fim dos meus dias. Sabe, André,
Eu antes pensava que a coisa mais assustadora era perder a casa, as paredes, os objetos. E agora entendo. A coisa mais assustadora é se perder, vivendo numa gaiola de ouro. Obrigada por não ter recuado naquela hora, por ter nos tirado dali. A gente só agora está de verdade começando a viver. Abracei-a, sentindo como batia o coração tão próximo, e pensei em como frequentemente nós, homens, aguentamos, suportamos ofensas, engolimos humilhações por uma paz podre imaginária, com medo de destruir a rotina habitual. Pensamos que a paciência é uma virtude, mas às vezes a paciência se torna um crime contra si mesmo e contra os próprios filhos. Agora, olhando para o caminho percorrido, entendo uma verdade simples. Dignidade não é um carro barato ou uma cerca baixa, mas a capacidade de dizer um firme não à covardia. Mesmo que por esse não seja preciso pagar um preço alto. Paguei com minha paz, meu patrimônio, meus nervos, mas em troca recebi algo muito mais valioso: o respeito da filha, o amor da esposa e o direito de me olhar no espelho sem desviar os olhos. Com frequência tememos as mudanças. Temos medo de ficar na rua aos 50 anos. Temos medo de começar tudo de novo. Mas acreditem num velho mestre. Nenhum frio na rua é tão aterrorizante quanto o frio na alma, quando se vive com traidores. A casa vamos terminar com certeza. No outono já teremos o telhado pronto. Eu mesmo vou fazer a encanação, melhor do que a anterior, e nela haverá calor não só dos radiadores, mas também dos nossos corações. A vida continua. E ela é maravilhosamente boa quando se a vive com consciência, sem se curvar às circunstâncias e sem negociar os próprios princípios. Amigos, contei-lhes essa história não para me gabar ou me queixar, mas para que talvez alguém de vocês, que está diante de uma escolha semelhante agora, encontre em si forças para dar o passo certo. Vivi uma longa vida e entendi uma coisa simples: nunca é tarde para mudar tudo. Nunca é tarde para proteger os seus e nunca é tarde para começar a se respeitar. Por favor, não suportem se estiverem mal e cuidem de quem está por perto. Liguem para eles hoje, agora mesmo, e digam o quanto os amam.